Agora conversando com a Adriana Souza, cofundadora do movimento SOS Vargem das Flores. Tudo bem, Adriana? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem? Ouvimos você e vemos você muito bem. Adriana, que está com imagens para você que assiste ao nosso jornal lá no YouTube da Band Minas. Adriana, eu queria começar te perguntando pensando no plano diretor da cidade, tudo que você leu, discutiu sobre o assunto, o plano diretor consegue contemplar bem o que vocês defendem, né? Pensando nessa manutenção da área ali da Vargem das Flores? Então, veja bem, esse plano diretor, nós temos muito orgulho de ter participado dele desde o início, né? Eu sou cofundadora do SOS Vargem das Flores, mas sou também delegada eleita desse processo, né? Então, foi um plano diretor que ouviu mais de 170 pessoas, né, que participaram das 8 pré-conferências que foram regionalizadas, que elegeu mais de 160 delegados nesse processo e que também ouviu muitos técnicos, especialistas, e a gente tem que lembrar também que essa revisão do plano diretor, feita através da Conferência Municipal de Política Urbana, ela foi inclusive uma demanda nossa do SOS que surgiu na luta contra o plano diretor que foi aprovado em 2018 e que permitiu a urbanização da área rural de Vargem das Flores, que é na verdade a garantia do abastecimento hídrico da nossa represa. Então, com esse plano diretor novo, a gente conseguiu o retorno das áreas rurais, que é o que vai garantir a recarga da nossa represa para os próximos anos e para as próximas gerações. Além disso, é um plano diretor que ele é completamente, ele é ambientalmente orientado. Então, todas as intervenções urbanísticas que tem, a legislação urbanística que foi construída e as diretrizes, elas respeitam o meio ambiente e conseguem garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação ambiental de Contagem, porque, além de Vargem das Flores, nós temos outras bacias também, por exemplo, a Bacia do Bom Jesus no Nacional, que também retoma com o zoneamento de área rural, para garantir também a recarga dessa bacia que abastece a bacia do Pampulha também. Então, Contagem, na verdade, ela é uma cidade que é exportadora de água na região metropolitana e nós estamos na luta para que ela permaneça assim. Adriana, você consegue tirar para a gente a dúvida, pensando aí na Vargem das Flores e o traçado do Rodoanel? Inclusive, tem sido desde o começo uma das preocupações da Prefeitura de Contagem com o traçado que foi proposto e também a própria existência, se a gente pode falar assim, o futuro da Vargem das Flores. Qual que é a relação entre Rodoanel e Vargem das Flores? Queria que você explicasse bem aqui para o nosso ouvinte, por favor. Olha, então, quando a gente terminou, em 2020, a gente encerra o ano muito satisfeito, porque a prefeita, então, eleita Marília Campos, se reuniu com o movimento e apontou a revisão do plano diretor como uma questão central. E aí a gente entra em 2021 e recebe a notícia do traçado do Rodoanel e a gente vai analisar esse traçado ainda no final de janeiro e nós decidimos, enquanto movimento, participar de todas as audiências públicas que o governo do estado de Minas realizou, que começou em fevereiro, nós participamos de todas elas, que inclusive tiveram muitos problemas, inclusive problemas técnicos. A audiência pública que seria realizada aqui em Contagem, na Escola Helena Guerra, que seria uma audiência virtual e presencial em função da pandemia, que estava ampliando aí a sua... a pandemia estava num momento muito difícil, até na onda roxa, que o governo de Minas chamava, e aí a audiência ela foi cancelada justamente porque a participação virtual, onde tínhamos mais de 100 pessoas que nós mobilizamos aqui na cidade para acompanhar, não tinha o som. E aí essa audiência ela foi cancelada, como outras audiências do estado foram canceladas, porque infelizmente o estado de Minas, quando lança esse debate para essa obra, ele não tinha preocupação de fato de debater e escutar as cidades, e esse foi o principal problema. E o traçado do Rodoanel previsto pelo governo de Minas, ele rasga toda a bacia de Vargem das Flores e, inclusive, com a aprovação do nosso plano diretor aqui na cidade, que está em votação lá na Câmara Municipal nesse exato momento, o licenciamento ambiental para esse traçado, ele não sai, porque o traçado ele depende do licenciamento territorial de cada uma das 13 cidades que ele passa. E em Contagem, o nosso licenciamento urbano não vai permitir, o plano diretor não vai permitir, justamente porque ao rasgar a bacia de Vargem das Flores, uma rodovia
desse porte, ela atrai também uma ocupação desordenada junto da rodovia, e a rodovia ela também passa muito próximo do espelho d'água, o que além de causar uma ocupação desordenada urbana que pode assorear a represa em menos de 20 anos, ainda tem o risco também de quedas de caminhões, por exemplo, com qualquer elemento químico que possa contaminar a represa. E a represa de Vargem das Flores, é muito importante a gente dizer isso, ela é hoje, na região metropolitana, a única represa que está livre, por exemplo, da rota da lama da mineração. É a única que não tem uma barragem por cima dela que pode acabar com essa represa, e por isso ela representa também uma segurança hídrica para toda a região metropolitana, especialmente depois da morte do rio Paraopeba com o crime da Vale em Brumadinho. Então, assim, o traçado do Rodoanel atual, ele é incompatível com a preservação de Vargem das Flores, e inclusive o governo municipal tem feito esse debate, que não é contra o Rodoanel, que nós do movimento somos contra o Rodoanel, mas o governo diz que se for outro traçado, por exemplo, que não acaba com a represa de Vargem das Flores, é possível dialogar com o governo, mas o Estado de Minas não dialoga nem com os movimentos sociais, que apresentou também uma outra proposta, por exemplo, da duplicação do anel rodoviário, porque nós dos movimentos sabemos que o anel rodoviário de fato enfrenta problemas e a mobilidade da região metropolitana enfrenta graves problemas, mas não é essa rodovia que vai resolver o problema do anel e ainda vai colocar em risco a segurança hídrica de toda a região metropolitana. Adriana, quem fala com você é Murilo. Duas perguntas. A primeira é, quando você fala que passa muito perto a rodovia da represa, eu queria saber qual que é essa distância que está prevista aí no projeto do governo. E a outra queria saber qual a expectativa de você sobre essa votação. Qual foi o trabalho feito com os vereadores aí, se vocês acreditam na aprovação desse novo plano diretor. Então, Murilo, tem trechos do Rodoanel que passam a menos de 1 quilômetro da represa, o que é muito grave mesmo, né? Então, assim, ele é muito próximo do espelho d'água da represa e atravessa especialmente as áreas de recarga, porque lá em Vargem das Flores, na bacia, a gente já tem mais de 500 nascentes catalogadas e tem uma expectativa dos técnicos da Prefeitura, da Fiscalização Ambiental, de ser uma região com aproximadamente 2.000 nascentes. E a nossa expectativa com relação à aprovação do plano é que ele seja de fato aprovado, embora a gente tenha recebido já algumas emendas e um relatório que foi apresentado ontem à noite, que a gente sabe que tem problemas. E nós vamos enfrentar esses problemas, vamos levar debate para os movimentos sociais, vamos dialogar, né, com o próprio governo, mas a gente entende que é necessária a aprovação desse plano diretor hoje, e pelo que se percebe dentro da articulação da Câmara, é que parece que ele de fato vai ser aprovado hoje em primeiro turno e vai a segundo turno no próximo momento também sendo aprovado, porque as diretrizes que estão nesse plano diretor garantem a construção de uma cidade, né, que alia essa questão da preservação ambiental, mas também permite o desenvolvimento de uma cidade compacta, que vai combater as desigualdades socioterritoriais, e ainda tem elementos que são inovadores, como o pagamento por prestação de serviço ambiental, a própria defesa animal está contida dentro desse plano diretor, e também o respeito aos povos e comunidades tradicionais, já que a gente tem um mecanismo lá também de consulta livre, prévia, informar das comunidades tradicionais para qualquer tipo de empreendimento que possa acontecer, que tem impacto nessas comunidades, que Contagem tem a comunidade dos Arturos, mas tem uma série de outras comunidades e povos de terreiro que tem que ter também a sua garantia de preservação. Bom, você citou aí um relatório ontem à noite entregue que aponta problemas. Você pode nos antecipar que problemas são esses? São novos problemas? Adriana Souza. Gente, agora eu não estou ouvindo vocês bem. Eu repito para você. Adriana, é Luciana falando com você. Você nos disse agorinha sobre um relatório entregue ontem à noite em que aponta problemas. São novos problemas? Acho que realmente não nos ouve mais. Parece a conexão. Desculpa, viu? Agora eu ouvi. É porque o local que eu tô também está um pouco barulhento. Imagine. Mas é o seguinte, a gente não teve, como o relatório foi entregue à noite, a gente não conseguiu ver tudo, mas nas emendas também que foram apresentadas por alguns vereadores e vereadoras, tem emendas, por exemplo, que mexem no zoneamento. Inclusive, por exemplo, na região do Nacional, propondo a retirada da área rural lá, que é uma garantia da preservação da bacia do Bom Jesus. Então, a gente está ainda no processo
de avaliação desse relatório. Vamos passar aí o final de semana avaliando, né, as mudanças que estão sendo propostas para a gente poder se posicionar e, se for necessário, fazer a luta para que essas mudanças não passem, não desconfigurem o plano diretor que foi construído com muita escuta. É importante a gente pensar que foi um processo de 1 ano que escutou-se a sociedade civil, escutou-se os empresários, os ambientalistas, técnicos, a população regional e local. Então é um documento de muito fôlego, com muita participação, que nós vamos lutar para que ele seja aprovado, inclusive na sua integralidade. Assunto que a gente segue acompanhando aqui na Band News. E a gente conversou com a Adriana Souza, ela que é cofundadora do movimento SOS Vargem das Flores. Adriana, obrigado, viu, pelo seu tempo. Bom fim de semana. Eu que agradeço e estou à disposição, viu? Muito obrigado. Até uma próxima.